E agora, ele, nosso convidado de hoje, 34 anos, empresário, dono das empresas, né? Pizzaria Fornada, Pizzaria Foguinho e do Up Esfirra. Mais de 7 anos de atuação de mercado, formado em administração, mais de 17.800 seguidores no Instagram e particularmente uma das pessoas mais organizadas que eu já vi, Vinícius Medeiros. Fala. Fala, Bruno, Verônica. É um imenso prazer estar aqui com vocês nesse primeiro episódio do podcast e espero que seja bastante produtiva a nossa conversa de hoje. Agradecemos por sua participação. Vinícius, assim, uma das coisas que eu sempre tive dúvida, que queria lhe perguntar é de onde surgiu a ideia de montar a pizzaria em si e contar, se você puder, né, conta um pouco da sua trajetória empreendedora, como foi que você chegou até esse momento. Certo. A ideia de empreender, ela vem desde os 18 anos, que foi quando eu ingressei na faculdade de administração. Quando a gente começa na faculdade, você fica perdido, sem saber qual área vai seguir, mas eu tinha a ideia que eu queria empreender, ainda não sabia com o quê. Com o passar do tempo, do curso, a gente vai tendo várias ideias e refinando, né? Às vezes aparece uma oportunidade e foi que apareceu a primeira, que foi fornecer refeições em atacado. Isso foi em 2013, eu tinha 23 anos, eu e um sócio começamos a nossa primeira cozinha industrial, chamava Rei do Sabor, caruaruense. O Rei do Sabor, ele fornecia refeições especificamente em atacado para indústrias, construtoras daqui da nossa cidade, entre café, almoço e jantar. Lá funcionava 24 horas e foram 2 anos de trabalho intenso, realmente. Devido a condições adversas da economia, a gente resolveu dar uma pausa no projeto Rei do Sabor. Na época tu ainda trabalhava, no caso, Isso, o Rei do Sabor ele foi montado em paralelo ao meu trabalho CLT. Eu trabalhei por 6 anos em uma construtora daqui da região, no setor de suprimentos. E como essa primeira indústria foi montada em sociedade, o meu sócio ele assumiu o trabalho durante o dia, diurno, de lá. E eu era mais uma parte tanto financeira quanto um suporte no período noturno e horários extras assim que eu tinha nesse período. Desde aquele momento já trabalhava em sociedade, no caso, né? Até o momento, e eu acho que nos próximos negócios também eu vou permanecer em sociedade porque eu sempre tive bons sócios. Tem sido uma parceria bem produtiva. Sempre fez boas escolhas, né, Vinícius? Até o momento, sim. Eu falo que é como se fosse um casamento, uma sociedade. É verdade. Muitas vezes você convive 10, 12 horas do dia, diariamente com a pessoa. Então, realmente tem que ser uma escolha muito bem feita. Verdade. Às vezes passa mais tempo no trabalho do que em casa, efetivamente. É bem o que a gente falava na época. O conhecimento prévio, assim, sobre cozinha industrial, era mais seu ou era mais do seu sócio? Assim, como foi a ideia de abrir a cozinha industrial? Se vocês tinham alguma experiência antes? Até o momento, todo negócio que a gente colocou, a gente não tinha a menor ideia de como funcionava. Realmente a gente enxerga uma oportunidade, seja por oportunidade ou por necessidade, né, o motivo de empreender, e vamos estudar, fazer curso, ver de fato como que vai ser desenvolvida essa atividade. Aí, realmente, eu comecei uma empresa muito pequena na época, foi na cozinha do apartamento do meu ex-sócio, era um cubículo. E com o passar do tempo, nós dois fomos refinando a ideia. Contratou o primeiro funcionário, já houve uma melhora significativa, os nossos equipamentos foram melhorando, forno maior, fogão maior, até chegar o momento da gente ter uma indústria, de fato. E é um eterno aprendizado, porque às vezes alguém pode falar, é uma cozinha. Não, é muito diferente de uma cozinha de casa.
se você quer otimizar o seu negócio, otimizar os custos, você tem que enxergar a sua cozinha dessa forma, como uma indústria profissional. Então, é realmente um estudo de tempos e movimentos, realmente. A gente gosta muito de trabalhar com produção em linha. Então, o mesmo conceito que eu tinha na cozinha, eu aplico agora na pizzaria. Show de bola. Também. Bacana demais. Então, você abriu a cozinha industrial, na época você era CLT. Sim. E estava estudando administração também. A abertura dela foi já no finalzinho. Do curso, né? Certo. Isso, foi logo após a formatura. Certo. Então, você foi conciliando ali seu trabalho CLT com a cozinha por mais ou menos quanto tempo? Você falou? Durante todo o período, eu sempre fui CLT. Sempre. Aí você Nesse ficou negócio, com a sempre fui cozinha CLT. uns... 2 anos. 2 anos. Aí encerrou a cozinha, teve alguma coisa que fez vocês encerrarem assim O caso do Rede Sabor, a gente estava numa fase que a empresa já estava com lucro e estávamos enxergando uma dificuldade no mercado. Os clientes estavam começando a pedir menos, eu fornecia para muitas obras, tinha muita obra encerrando e poucas iniciando. Então, meio que a gente viu que o nosso modelo de negócio, naquele momento, ele poderia se tornar insustentável. Como na época a gente não tinha recursos para investir em um salão de restaurante, em mudar de ramo de fato, a gente tomou uma decisão que eu acredito que tenha sido a melhor decisão para a época, que foi encerrar esse negócio. Com certeza. Ele era um negócio sazonal, assim como o ramo Exatamente. que vocês atendiam, né? Exatamente algo sazonal. Por exemplo, este negócio ele funcionou muito na construção do Porto de Suape. Aí lá tinha um volume muito grande de indústrias, prestadoras de serviço durante a obra da refinaria e teve muito modelo de negócio similar a esse que se instalou lá. Mas durante a obra. Depois que encerra. Isso, após o encerramento. Que até na faculdade uma professora falava muito sobre isso. Que não necessariamente o negócio ele tem que ser eterno. Exatamente. Você tem que aproveitar a oportunidade que está ali na sua frente. Ela pode ter um prazo determinado, na grande maioria das vezes. E não quer dizer que você deu errado. Você deu certo naquele período. Em que era para ter dado certo. Bacana essa visão, né? Desde o início, o teu sócio já era amigo, no caso, da época de faculdade, né? Era isso? Sim. Tinha comentado nos bastidores. Isso, exato. Até o momento foram 2 sócios, né? O que atualmente anda junto comigo, que é o Hudson. Na época era outro sócio, mas eram amigos da faculdade. Até como a gente estava conversando, durante a graduação, a vida em si, você conhece muitas pessoas que podem ser potenciais parceiros em certos tipos de atividade. Alguns são amigos que você pode ir no restaurante, uma viagem. Tem amigos que são específicos com uma visão similar à sua para negócio. Eu acho interessante essa visão, porque algumas das pessoas mais brilhantes que eu conheci assim na área foram na faculdade. E na faculdade ela é seletiva, porque aí você vê quem estuda, quem não estuda, quem é responsável, quem é irresponsável, você vê quem consegue entregar, quem não consegue entregar no prazo alguma coisa. Aí eu acho que é um excelente momento para você fazer esse networking que pode seguir pro resto da vida, né? Exato, e que não quer dizer que seja na área que você esteja atuando, assim. Exatamente. Ô Vinícius, aí no caso você ficou mais ou menos 2 a 3 anos com a cozinha industrial, encerrou as atividades, né? Continuou no CLT, como você falava, numa empresa de construção, e posteriormente você resolveu... A trajetória foi da seguinte forma: eu continuei, né, como CLT até 2016, porém nesse tempo eu tentei outros pequenos negócios que acabaram não dando certo. É como se o empreendedor ficasse sempre inquieto, impaciente, buscando alguma oportunidade de negócio. Eu tentei vender sorvete em atacado, em comércio para revenda. Acabou que não deu certo esse projeto. A gente já teve projeto de entrar na confecção. Também acabou que não foi para frente, foi com esse meu sócio atual. Fora todas as ideias pequenas que você tem durante a vida, né, a faculdade. Até curioso, meu grupo de amigos, a gente sai
E muitas vezes o nosso assunto é empreender. A gente vai num restaurante e fica imaginando qual será a margem desse produto. Talvez esse produto não deveria estar aqui. A gente sempre... É o assunto que achamos interessante. Acho que é uma característica da graduação. Exato. E às vezes a gente está com outras pessoas e a gente se sente meio perdido, porque o assunto muitas vezes não é o que a gente gosta de falar, né? A gente percebe muito isso também. Exato. É como se o empreendedor ele fosse um bicho à parte da sociedade. Assim. Ele lida com outros empreendedores ali, mas depois ele não fala mais nada que não seja relativo a empreendedorismo. É como fácil falar empreendedorismo e muito difícil falar outra coisa. Como se muitas vezes a gente fosse o chato, né, da turma, ou para muitas pessoas. O chato, é isso mesmo. Eu acho que é a definição, assim, mais fidedigna perto dos amigos. Uma das coisas que eu sinto do empreendedorismo em si é o seguinte: você passa tanto tempo se esforçando ali, praticamente você abdica, né, de anos da vida. Sim. Dependendo do ramo, você trabalha ali praticamente de domingo a domingo. Enquanto um CLT tem férias, um empreendedor não tem. Você, assim, normalmente, pelo menos no começo, né? Você, enquanto todo mundo trabalha 7, 8 horas por dia, você termina trabalhando 12, 14. E quando você tá em casa, você tá fazendo alguma coisinha para ajudar no trabalho. Ou pensando, desenvolvendo estratégias. Você nunca tá, de fato... E o telefone tocando, né? E sobre essa questão digamos que das empresas que eu nunca tive, né? Ou das empresas que eu já tive que quebrar. A gente também passou por isso, sabe? Na verdade, acho que poucas pessoas sabem, né? Mas antes da gente empreender na Caruaru Frios, a gente já empreendeu com um bocado de outras coisas também, sabe? Interessante. A gente chegou a abrir uma empresa para trabalhar com brindes. A gente achava na época que tava bombando, né, ali, caneca personalizada, almofadinhas personalizadas de vários tamanhos. Aí sendo que na época era muito... Lembrou que Vinícius falou dessa questão da sazonalidade, porque a gente focava em datas festivas, né? Dia das Mães, Páscoa, então era aquela coisa mais sazonal. Chegou até a ter um movimentozinho na época de colégios. A gente ia em vários colégios, conseguia fechar em datas específicas brindes para os pais. Só que a gente não gostou muito do negócio justamente por causa da sazonalidade. É algo que você consegue ganhar um dinheiro até legal em uma época e depois você passa vários meses, às vezes você conseguir fazer muita coisa e atrapalha nessa demais. Época de baixo faturamento, as despesas fixas continuam. Exato. Se você contratar funcionário para esse fim, a pessoa realmente vai amargar, né? Teve uma que a gente chegou a fazer também, vender roupa, né? A gente tá na cidade polo de confecções. Também, como a primeira coisa que você pensa vou vender roupa, porque o pessoal que vende roupa pro Brasil todinho. Então, aqui é o lugar de ganhar dinheiro com roupa. Nós somos os modelos, não foi, Bruno? A gente tirou foto com o nosso querido Stefferson. Com o Stefferson, que sempre está na nossa vida. Tinha jeans, tinha umas camisas. Só que a gente percebeu, depois de um tempo, que primeiro era um mercado bem concorrido aqui na cidade, por ser um polo, assim, tem muita gente já trabalhando com isso. A gente não tinha conhecimento prévio nenhum. A gente chegou até a comprar um bocado de camisas na época, camisa muito bonita. Só que o que a gente percebia era, por exemplo, era um produto bonito e barato, porém não tinha qualidade. Tipo, era bonita, mas a parte do sovaco que rasgava dentro de 15, 20 dias de uso no máximo. Aí a gente começou a ter algumas dores de cabeça, o pessoal não gostou muito do produto. Aí não durou muito, não demorou muito. A ideia a gente terminou desanimando. E nós estávamos também em momentos bem, né, da vida. Você estava finalizando a faculdade. Na época. Então a gente acabou não tendo aquele empenho em buscar fornecedores, né, em buscar realmente produtos de qualidade, com baixo preço, e focar ali na conquista de clientes. E não desanimamos, na verdade. E finalizamos a operação. Precisou finalizar. Sendo que uma das coisas que eu vejo é que cada negócio que não deu certo também deixa uma lição. Com certeza. Você vai evoluindo, aprendendo a... E deixa pessoas, porque Vinícius contou, né, que ele conheceu o sócio atual dele na confecção... Na faculdade. Na faculdade. Isso, perdão. Colega de faculdade. Exato. E aí a gente teve projeto de montar a confecção.
Pronto, vê só, que bacana. Então ele teve ali, né, os negócios entre a pizzaria e assim que finalizou, né, Vinícius, a operação com a indústria. E então veio a pizzaria, Fornada. Exato. Aí, após finalizar, né, o Rei de Sabor, eu continuei 2 anos como CLT, porém eu estava bastante paciente nessa época. Porque eu já estava 6 anos fazendo a mesma atividade, mesmo havendo um crescimento meu dentro do setor, eu estava saturado, não aguentava mais todo dia fazer a mesma coisa. Meio que, como houve uma redução do mercado da construção civil, que era onde eu atuava, o setor foi reduzindo de pessoas. Até que chegou o meu momento de ser demitido, de fato. E no que houve a demissão, por incrível que pareça, eu não achei ruim. Eu fiquei feliz, porque eu considero verdadeiramente que seja uma oportunidade. Seja para quem for. Às vezes você não quer empreender, mas você está estagnado na sua profissão. A demissão, ela vai te dar uma sacudida. E você vai ter a oportunidade de conseguir coisas melhores. Ou não. Mas faz parte da vida, né? Esse risco. Uhum. No que eu fui desligado, né, da empresa, eu comecei novamente a pesquisar sobre negócios no ramo alimentício, como foi algo que eu já tive uma vivência inicial. Me identifiquei, não por gostar somente de cozinhar, mas eu achei um caminho mais fácil para mim na época. Aí na época eu conversando com o meu sócio, né, Hudson, né, meu sócio atual, aí ele falou: Vinícius, por que você não faz um curso de férias no Senai? E era um curso bem curto mesmo. Aí me matriculei. Em uma das aulas, a professora fez coxinha e na outra ela fez pizza, mini pizzas. Aí, mais uma vez, né, a pessoa com a visão da graduação sempre fica imaginando, isso aqui pode ser um produto bom. E a pizza também. Aí eu marquei de ir na casa do meu sócio. Falei: Hudson, eu vou levar 2 ideias para você. Aí passamos a tarde cozinhando lá. Eu tava cozinhando a minha ideia, ele tava auxiliando. Aí eu fiz a coxinha e fiz a pizza. A coxinha ficou incomível. De fato, no que a gente tirou da fritura, um monte de óleo se espalhou assim no prato, ficou uma massa mole. Não faltou piadas assim. Saído, né? Foi terrível. A pizza também não ficou lá essas coisas, mas observando ela a gente falou, a gente pode de repente seguir por esse caminho, né? Fizemos os custos, vimos que poderia ser um caminho viável. Como o Hudson também estava querendo empreender, aí a gente começou a refinar a ideia. Aí, como a gente estava conversando, não necessariamente você tem que saber o ramo que você vai empreender. Você pode ir atrás da informação. Eu não sabia fazer pizza. Eu fui fazer cursos de como fazer pizza. Aí passamos cerca de 2 meses fazendo teste em pizza. Aí levava para minha família, reunia a família. Todo mundo engordou certamente nesse período. E opinou, não foi? Exatamente, teve muitas opiniões de melhoria. E na época da fornada, de fato, a gente estava com a ideia de produzir a melhor pizza da cidade, em qualidade. E para os padrões também que tínhamos na época, eu creio que a gente conseguiu, de fato. Já inauguramos a fornada com um padrão bem legal na qualidade. No caso, você disse que fez o curso, aprimorou. No caso, você tinha uma receita de pizza, é isso? Aí você aprimorou. Eu não tinha necessariamente a receita de pizza. Certo. Até porque a internet, ela tem uma base assim imensa de receitas, conhecimentos. Tem muitas formas de fazer, né? Sim. Porque quando você contratou sua equipe, no caso, você tinha, de certa forma, uma base ali do que queria, né? Da receita. Sim, quando contratou o primeiro pizzaiolo, a gente já tinha montado todo o nosso padrão, toda a receita utilizada no padrão da fornada. Uhum. Tanto que isso é uma das premissas do nosso negócio. A gente tem o nosso padrão. Se eu renovar 100% a minha equipe hoje, tomara que não aconteça, que eu tenho hoje uma equipe maravilhosa. Show de bola, que bom.
o treinamento é a gente que vai fornecer. O funcionário vai ter que seguir sempre o nosso padrão. Porque eu quero que um cliente que coma a minha pizza hoje, coma a minha pizza daqui a um ano, ele tenha o mesmo padrão de qualidade. A não ser que a gente consiga aprimorar, né? Se ele for ter uma experiência diferente, que seja uma experiência para melhor. Assim, não sei nem se eu cheguei a comentar isso contigo, mas no meu caso específico, eu tenho uma vivência de pizzaria no caso, porque meu pai, na verdade, tem uma pizzaria de bem antes de eu nascer. Sim. Tipo, ele já tem a pizzaria acho que há uns 35 anos, ou mais, 38 por aí. E eu já nasci... pioneiros, então, na cidade, né? Ele, na verdade, era de Recife. Tipo, tinha pizzaria lá, depois veio pra aqui. É uma história bonita a história dele também. Começou vendendo lanche na rua. Quando veio pra aqui tava falido totalmente. Aí depois chegou a evoluir até montar uma pequena pizzaria. Que também foi crescendo ao longo do tempo. Praticamente até os 22, 23 anos. Acho que 22. Eu trabalhava com ele na pizzaria. Fazendo de tudo, né? Assim, já fui motoqueiro, já fui... Legal. Pizzaiolo, já fui atendente, já fui garçom, todas as áreas eu meio que cheguei a trabalhar. E isso que você comentou é uma das coisas que era uma das maiores dificuldades que eu via ele enfrentando também, sempre. O que você criou, na verdade, é uma cultura, né? Tipo, você sabe exatamente como você quer que as coisas sejam feitas ali. E uma das piores formas de você, digamos que, deixar que aconteça é você... sai um pizzaiolo, aí entra outro, e o outro você chega assim e diz, fulano, tu vai ensinar a Cicrano do teu jeito, ou então ele mesmo já vem de outra pizzaria que ele vai fazer do jeito dele. Aí é que acaba com você. E isso fala muito de identidade, né, do produto, e ao mesmo tempo de fidelidade também, né, porque o seu cliente ele já sabe o que esperar, né, do seu produto. Da sua pizzaria. Às vezes o cara que entrou pode ser até que ele tenha uma boa receita, uma boa forma de fazer, mas só de ser diferente do que você já faz, você já pode perder clientes. Porque os clientes que você já tem gostam do que você faz, né? Da maneira que você faz. É exatamente isso que eu imagino, Bruno, e é o que eu uso lá. O cliente ele quer comer a pizza, a receita da fornada. Ele não quer comer a receita que o novo pizzaiolo fez. E até às vezes algumas variações, porque às vezes dentro da própria marca do insumo há uma variação mais salgada, menos salgada. Aí algumas vezes eles indagam, vocês mudaram o pizzaiolo, o que foi que aconteceu? A gente sempre vai atrás de saber o que foi que houve, né? Se alteraram a água da receita, algum ingrediente a mais, outro a menos, a gente sempre tenta focar nesse padrão. E o que você tinha falado cai muito na ideia de que às vezes um negócio não dá certo, mas deixa um aprendizado para você muito saudável. Muitos padrões que a gente tem na fornada hoje, né, de realmente seguir sempre a receita, ser a nossa receita, ele foi herdado de negócios anteriores, né, que eu tive, e lá eu passei por essas dificuldades. Aí quando, mesmo uma empresa que não deu certo, né, quando eu montei uma nova, eu já sabia o caminho que eu não deveria seguir. Fez toda a diferença. Experiência, né, o poder da experiência. E assim, Vinícius, como o Bruno falou, né, logo no iniciozinho, uma das qualidades que ele mais admira em você é justamente essa questão da organização. Né? Ele realmente fala, e assim, não só na sua frente, viu? Só pra você ter noção, mas ele sempre referencia. O que é recíproco, viu? Muitas vezes eu comento com o meu gerente que ele tem uma proximidade muito grande comigo, o caso de vocês, que eu acompanhei você vendendo mussarela no carro, né, no início. E desde aquela época já era organizado, era o único fornecedor que levava a balança, pesava lá na nossa frente, já deixava o talão certinho. Isso aí. Uma das coisas que eu aprendi muito com o Vinícius desde o começo foi o seguinte: ele já estava anos-luz na minha frente quando eu ia começando a trabalhar com a mussarela, né? Aí quando eu cheguei, acho que uma das primeiras vezes que tive a oportunidade de conversar contigo no sistema lá, até comecei a perguntar, né? Como é que tu faz a gestão? Aí uma vez você chegou, não sei se tu lembra disso, já faz tanto tempo, né? Começou a me mostrar o sistema, me mostrou todas as ferramentas, ou várias das ferramentas que o sistema tinha. Na pizzaria, sim. Na pizzaria. Uhum. Aí
me mostrou como é que funcionava a gestão, assim, nos detalhes, que eu nunca tinha parado para refletir a importância daquilo, que quando eu comecei no papel de fato. Aí, depois do papel, eu passei a estruturar, tipo, inicialmente a planilha, depois foi que surgiu a ideia de montar o sistema, de fato, porque da forma com a qual eu precisava, não tinha nenhum sistema barato. Tinha, que os sistemas assim desse ramo nosso tem uma divisão, né? Tem uns sistemas baratos que não são bons. E tem uns que são bons e são muito caros. Você trabalhava na velha e boa tabela, né? Aí eu comecei, tipo, programando no Excel mesmo uma tabela para ela fazer o que eu precisava. Até que surgiu a ideia de que automatizando o que eu já fazia na planilha, num sistema, eu poderia fazer muito mais do que eu já vinha fazendo. E até é interessante a questão do empreendedorismo, uma coisa. Assim que eu ia começando, digamos que deu start na ideia, foi no finalzinho do curso de engenharia. Eu acho que eu estava no último período. Aí no último período, em uma das aulas, eu conversando com o pessoal tudo falando o que ia fazer depois que ia sair da faculdade e tal. Aí um disse que ia para construtora tal, o outro ia para construtora tal, o outro ia abrir um negócio para trabalhar com... empreender na construção civil, digamos assim, montar galpões. Aí eu peguei e disse, rapaz, eu tô pensando em trabalhar com queijo mussarela. Que mudança. Todo mundo pensou que era uma brincadeira. Sim. Sério mesmo, o pessoal jurava que era brincadeira. Começaram a rir lá e o pessoal olhou assim pra minha cara, eu acho que não... Agora você já tinha a pizzaria, né, que você trabalhou ali muitos anos ao lado do seu pai, você sabia do potencial que a mussarela poderia, né, lhe proporcionar, assim como o Vinícius também tinha já essa experiência com a cozinha, né? Prévia, né? Então isso mostra pra gente essa importância, né, da experiência mesmo, de você conhecer pelo menos o básico do que você vai fazer e eu super respeito aqueles empreendedores que metem a cara mesmo e dizem, não, vamos aprender do zero. Isso é muito válido, né? Mas a experiência, ela tem também esse quê, né? Esse diferencial. É toda uma construção. É uma verdade. coisa que um amigo, Alisson, da faculdade, chegou a me contar uma vez, eu gravei na cabeça, nunca mais esqueço o que ele falou, que foi mais ou menos assim. Quando você não faz uma graduação, você não estudou, por exemplo, você tem caminhos que você pode seguir. Aí você vai e faz uma graduação. O que acontece basicamente é o seguinte: você agora abriu, no meu caso eu fiz engenharia civil, abriu portas que só quem é um engenheiro civil poderia entrar. Tipo, você poderia fazer, sei lá, eu posso trabalhar numa construtora, eu posso construir coisas, fazer projetos, coisas que outras pessoas que não são engenheiros não poderiam fazer. Mas não necessariamente quer dizer que você só pode seguir como um caminho convencional na engenharia civil. Tá entendendo? Aí aquilo ficou na minha cabeça e disse, então, quando o pessoal começou até a comentar, né? Como é que tu vai vender queijo mussarela formado em engenharia civil? Eu disse, rapaz, pelo menos eu vou ser o primeiro vendedor de queijo mussarela formado. Muito bom, isso não é impeditivo nenhum. Aí acredito que fez diferença, assim. Tipo, ao longo da trajetória, mudou completamente a forma com a qual eu faria. A experiência me ajudou bastante. Sim, eu creio que traz uma maturidade, na verdade, a maneira de você enxergar. Você acredita que o curso de administração, provavelmente, né, deve ter feito também essa diferença, assim, na sua parte, né, de gestão Sim. financeira, de organização? Eu creio que seja bem similar ao que o Bruno fala, que o curso de administração, ele não vai ensinar você a montar uma loja de queijos, ou a você montar uma loja de pizza, seja o que for. Mas ele traz uma série de conhecimentos gerais que, no meu caso, eu enxergo uma maturidade melhor de você enxergar o seu negócio. Se eu for elencar realmente esse ponto X que aprendemos na graduação, eu só consegui abrir a pizzaria por isso, eu acredito que não. Uma das dúvidas que eu sempre tive, na verdade, sobre o seu negócio e, no geral, puxando um gancho já, né? Você começou um negócio que realmente fez a diferença na cidade. Tipo, você começou um negócio, talvez ali inicialmente pequeno, mas que cresceu. Hoje em dia já é uma das pizzarias mais
conceituadas da cidade. Agradeço. Você começou inicialmente com capital próprio ou com capital de terceiros, ou foi... E já puxando o gancho para a sociedade, no caso, na época quando você começou, como foi essa divisão na sociedade? Por exemplo, cada um entrou com... Os dois entraram com recursos, ou cada um entrou com... Um entrou com recursos, o outro com trabalho? Como foi essa divisão? Certo. Na Pizzaria Fornada, especificamente, foi um contrato de sociedade igualitário, 50% para cada um, e houve sim um investimento inicial de ambas as partes, tanto investimento quanto trabalho na parte inicial. Eu creio que no primeiro ano, em sua plenitude, foi dessa forma. A gente começou pequeno, de fato, foi um recurso que pra gente era muito, né, mas que pra hoje é pouco, né. Eu tinha um dinheiro guardado do outro negócio que eu tinha. Também tinha a rescisão, né, do meu outro trabalho, e a gente foi com a coragem. Juntamos em torno de 40 mil reais, tanto o recurso meu quanto do meu sócio Hudson. Isso qual ano? 2016. 2016, 40 mil reais não eram os mesmos 40 mil hoje. 2017. 2017, né? Isso, março de 2017. 40 mil reais na época era... Ali é o dobro que hoje em dia. Muito mais dinheiro do que hoje. Mas também tem um detalhe, né? Como a gente não tinha experiência na área, se torna até mais caro você montar um negócio. Isso. Você montar um negócio assim é mais complicado. Porque... você vai comprar o forno errado, você vai comprar a amassadeira, os equipamentos, né, generalizando para qualquer negócio. Aí acaba que você gasta 2 a 3 vezes mais pela falta de experiência, porque você cresceu, aquele equipamento já é insuficiente. Você não tinha experiência necessária para fazer um planejamento da sua produção futura. Então vocês vivenciaram isso nos primeiros meses? Sim, primeiros meses e anos, na verdade. Anos, né? Que cai no assunto que a gente comentou, que é toda uma construção de experiências passadas. Hoje, se eu for montar um negócio, que temos até planos breves, na verdade, a gente já está com a visão totalmente modificada. A gente já compra um equipamento para a produção que estamos prevendo. De fato, porque só vai gastar uma vez, fora a otimização de mão de obra. Bacana. Aí, além do recurso próprio, sim, ao passar do tempo, foram recursos de terceiros. Tivemos que recorrer a banco e as dificuldades são imensas, porque hoje nem tanto, mas em 2017 não era qualquer banco que queria abrir uma conta corrente para um empreendedor que estava iniciando. E a gente realmente bateu em várias portas de banco e eles falavam, não, você tem que ter X meses de CNPJ, você tem que ter X de faturamento. Mas realmente teve um banco que nos abraçou, né? E iniciamos. Peguei um recurso a taxas de juros absurdo, estratosféricas, mas foi todo um aprendizado. E estamos hoje, né, com a Fornada do jeito que ela está. Essa questão da sociedade, ela é bem delicada, né? Assim, a gente ouve falar tantas histórias e tal, e muito sobre essa questão da confiança também, né? De você, claro, conhecer o seu parceiro, a sua parceira com quem você... seu sócio, mas essa coisa assim, muitas pessoas dizem, eu prefiro abrir um negócio com alguém da minha família, né, porque tem essa coisa da confiança, infelizmente, né, a gente sabe das histórias de corrupção que acontece e tudo mais, mas assim, Vinícius, o que faz, é uma pergunta assim minha, e como leiga, confesso, no aspecto aí da sociedade, né, porque a gente não abriu sociedade ainda, mas eu pergunto a você assim, quais são as características fundamentais que você encontra numa pessoa que diz assim, poxa, essa pessoa seria meu sócio? Olha, na minha visão, uma das principais é o que você disse, que é a questão da confiança. Eu hoje, eu não abriria a sociedade com uma pessoa que eu acabei de conhecer, a não ser que seja um sócio investidor, que vai estar no contrato social.
muito bem amarrado às cláusulas. A questão da escolha do meu sócio não foi somente por afinidade, foi por devida convivência nossa de tantos anos na faculdade, eu identificar a visão empreendedora nele também. E o Hudson, ele é um perfil de sócio complementar. Que o sócio complementar você tem uma característica, o seu sócio tem outra. Juntando os dois, vocês conseguem formar algo bom. E, de fato, é o que tem acontecido. Essa coisa da visão empreendedora é tão importante, né? Porque, assim, eu acredito que às vezes pode acontecer, poxa, eu tenho o ímpeto mesmo de empreender, isso é um exemplo, né? Mas o meu sócio, de repente, ele não tem, mas tem aquele talento, né, necessário para fazer o negócio alavancar, né? Exato, às vezes o recurso financeiro, alguém tem a expertise, outro tem o recurso financeiro, também é uma sociedade que pode dar certo. Aí, no meu caso, hoje o meu sócio ele se afastou um pouco das atividades da pizzaria, porque em paralelo ele tem uma carreira brilhante como consultor. Então, para ele foi mais interessante seguir a carreira de consultor. Ele continua com participação na pizzaria, sim, e também ideias futuras de negócio. Sempre tem sido com ele. E essa questão do sócio se afastar ou não, você tem cláusulas no contrato social que você consegue deixar bem amarradinho. Uma das questões é o prolabore. O prolabore é o salário do sócio que trabalha, de fato. Então não fica desigual. Porque um sócio ele se afasta, trabalha menos, tudo bem. Mas aí ele não recebe o prolabore. Já o lucro, participação no lucro é outra coisa. Que corresponde já ao percentual investido. Isso, exatamente. Né? Ao percentual que você tem no contrato social. Essa era uma dúvida que eu tinha, inclusive. Eu até comentava com o Bruno. Né? Dizia, poxa, mas se um entra com tanto e o outro está mais atuante, né? No negócio, como é que fica? Mas tem essa questão do prolabore que... Isso, do prolabore. Que Vinícius está trazendo. Que muitos empresários não sabem disso. Exato. Ou não aceitam, na verdade. Muitos entram como recurso... Aí, digamos que eu entro com o Bruno ou qualquer outra pessoa. Essa pessoa vai trabalhar, mas eu como investidor, às vezes eu não enxergo que o trabalho do sócio, ele tem um valor também. Tem. E isso é muito importante. No começo da sociedade, ficar muito bem amarrado. Isso. E eu imagino assim, né? Você começa a sociedade, vamos por, feito você comentou aí, os dois inicialmente trabalhavam, os dois tinham prolabore, né? Exato. Aí de repente, vamos supor, o seu sócio decide que é mais interessante para ele não trabalhar em outro lugar. Não é por causa disso que a sociedade deixa de dar certo, né? Ah, mas eu tô trabalhando, fulano não tá trabalhando e vai ganhar a mesma... Não. Tipo, existe justamente o prolabore para definir a sua premiação pelo trabalho que você está fazendo, digamos assim. Além disso, pelo simples fato da pessoa ser sócio, tem a divisão de lucros. Eu particularmente, no meu caso, um dos preconceitos, né, das ideias preconcebidas que eu tive foi que meu pai ele veio de uma história em tempos passados de que ele teve uma sociedade numa pizzaria que se tornou uma grande pizzaria em Recife. E em algum momento ele comenta, no caso, que por diversos motivos, incluindo corrupção no caso, ele decidiu não continuaria na pizzaria. Aí ele sempre comentou que era a pior coisa que poderia existir, uma sociedade que não... Aí eu vim com aquilo na cabeça embutido, digamos assim, sem nem avaliar de fato o que é uma sociedade. Eu disse, não, se eu abrir um negócio eu não vou ter uma sociedade. Depois de um bom tempo eu comecei a entender um pouco melhor, estudar o que é uma sociedade. Aí foi que eu vim entender que tem muitos lados bons de uma sociedade. Você consegue, por exemplo, não recorrer a capital de terceiros. Se você conseguir tiver um sócio investidor, você consegue avançar no seu negócio de forma muito mais rápida se você tem um sócio que complementa as suas habilidades, digamos assim. Você é um excelente gestor, o seu sócio é um excelente vendedor. Isso pode ser que ambos juntos consigam fazer o negócio vender mais e ter uma excelente gestão. Essa escolha depende muito da ocasião. Às vezes você pode ter toda a expertise no negócio em sua plenitude quanto o seu recurso. Então não necessariamente você precisaria de um sócio.
Mas sim, se você identifica que você sozinho, você é um X e com um sócio você pode ser 3, 4X, você vai ter 50% de algo muito maior que vocês podem construir. Ou, no meu caso, você pode ter um crescimento muito acelerado em uma sociedade. Então, é bem por isso que, no momento, eu sou bem defensor desse modelo. E eu defendo muito uma boa conversa inicial. Conversa e contrato. Porque o dinheiro acaba sendo um tabu você falar sobre dinheiro. É verdade. E não deve ser. Porque, na grande maioria das vezes, você monta uma empresa com o objetivo de obter lucro. Então, é muito importante você, no começo, falar: eu entro com trabalho, a minha mão de obra, em horas estimadas, ela custará X por mês. Deixar tudo muito claro, né? Exatamente. Terá reajustes? Já vamos colocar em contrato como vai ser esse reajuste. Isso vai evitar possíveis insatisfações futuras. Às vezes os dois sócios, um começa a tramar contra o outro e o outro sócio não está nem imaginando o que é. E até porque, de fato, se no começo, antes da construção do negócio, o sócio ele não concordar com essas cláusulas, então não há motivo de vocês continuarem. Exatamente. Darem início. Se logo no a comecinho já tá tendo, né? Discórdia. Não consegue chegar num consenso antes de começar. Aí Até porque nem todo mundo tá preparado para ter uma sociedade, ou nem todo mundo ele pode ser o seu sócio. Às vezes um amigo é amigo especificamente para determinadas atividades e não para outras. Você pode, este amigo ele é muito bom para um restaurante. Já eu não posso desabafar um segredo com ele. Exato. Já o outro ele tem um perfil realmente empreendedor. E nem sempre tudo é lucro, né? A gente espera sempre divisão de lucros. Sim, né? sim. Mas assim, no começo feito o Vinícius falou, né? No começo do negócio e até do nosso também, né? A gente pode acompanhar. A gente acompanha, infelizmente, uma série de dificuldades, né? De desafios que realmente não tem lucro ali, né? Porque você começa um negócio, é mais ou menos assim. A sua imaginação, né? Criativa. Eu vou montar um negócio, porque eu sei que em pouco tempo o negócio vai crescer, eu vou ficar rico. Sabe de nada. Aí quando você percebe que tipo, a concorrência é pesada, às vezes desleal, você começa a ter corrupção de muitos lados diferentes. Você tem corrupção vindo muitas vezes de lados que você nem conhecia, imaginava que poderiam acontecer. É uma das dificuldades grandes de ser empreendedor. Às vezes existem casos aí de situações, né, que vão ocorrendo no dia a dia, que você vai tendo tanto aprendizado que acredito que a experiência conta muitas vezes tanto quanto o fato de você ter recursos, por exemplo, de um negócio. Não é só até mais valiosa muitas vezes, viu? A organização, eu acredito que passeia por todo esse cenário, né, de sociedade, e a gente sabe que realmente o Vinícius é um referencial nesse quesito organização. Mas assim, Vinícius, vamos falando um pouco sobre precificação de produto. Eu acredito que a organização também precisa estar bastante embutida nisso, né? Existem alguns desafios assim atrelados à parte de precificar produtos já prontos, por exemplo, hambúrguer, pizzaria. Lá, os clientes lá da loja, eles falam muito isso, né? Da dificuldade que se tem de precificar o que vende, né? Então, como é que você lida com isso? Assim, a gente sabe que desde o início você tem essa cultura organizacional, né? Mas como é que você consegue mensurar mesmo na prática? Poxa, minha pizza de tal sabor custa isso aqui, eu tô tendo, né? E isso, infelizmente, por incrível que pareça, mas muitas pessoas não conseguem mensurar na prática. Isso é o que leva também muitas pessoas à falência. Na grande maioria das vezes. Porque a precificação incorreta, ela pode tornar o seu produto muito difícil de vender. Esse é o desafio maior. Isso. Porque é muito comum o empreendedor no começo ele imaginar, uma pizza ela leva farinha, ovo, mussarela, produto e mais alguns produtos. Ele soma o valor desses produtos e pensa, se eu vender 40% mais caro, eu vou ter 40% de lucro. Mas não é bem assim
que a coisa anda. A gente realmente segue uma planilha de precificação. Fazemos estimativa do consumo de energia, do consumo de gás para você assar uma pizza. Os custos fixos, eles têm que estar embutidos no produto. Você vai ter uma média, uma estimativa de quantas pizzas o produto X você vai vender. Com base nessa estimativa e a margem que ele vai deixar, você vai fazer o cálculo se ele vai conseguir pagar o seu custo fixo. Fora isso, vem mão de obra de funcionário, desperdício. Esse é um ponto que eu acredito que muitas pizzarias enfrentam, né? A questão do desperdício e da mão pesada, que a gente ouve falar bastante, né? Do pessoal da cozinha e tal. Porque a desperdício ele pode ser assim de várias formas. Por exemplo, o funcionário ele vai errar. É natural do ser humano errar. Eu erro, todo mundo erra. No que ele queima uma pizza, isso tem que estar embutido no... Previsão disso. Né? Exatamente, tem que ter um percentual disso. Fora isso, você tem outros acidentes. O motoboy caiu com a pizza. O motoboy foi entregar a pizza, pegou a caixa errada, a caixa virou. Já aconteceu comigo. Por algum motivo, o cliente mandou a pizza voltar. Isso é raro, mas acontece. Mas tudo isso tem que estar precificado. Às vezes, no montante de faturamento, X faturamento, 50, 100 mil reais, o empresário acaba pensando, é só uma pizza, é só um... Isso não muda a minha vida em nada, né? Mas é o somatório dessas pequenas coisas que vai ser crucial em você ter lucro ou prejuízo no seu negócio. Porque as margens são apertadas. Porque a concorrência, ela, de fato, ela é muito desleal. Eu lembro que quando eu comecei trabalhando com o Vinícius, algumas das coisas que me impressionavam eram duas. Uma delas, na época, tinha uma turma que vendia pizza de 10 reais. E eu nunca... As do sinal, não. Também. Eu nunca havia entendido como é que a precificação do cara que vende uma pizza por 10 reais. É incrível, né? E sumiram do mercado. Sumiram todos. Hoje em dia não tem mais ninguém, né? E uma coisa que o Vinícius já fazia na época é o porcionamento. Explica um pouco desse racional por trás do porcionamento, porque eu via assim que eu lembre, você era uma das poucas pessoas que fazia na cidade na época já. Essa questão do porcionamento também foi a experiência de um negócio passado que eu tive, do Rei do Sabor. Lá a gente já começou com essa ideia. Tanto o porcionamento quanto a organização de estoque com etiquetas, identificação e validade. Se você quer ter um padrão no seu produto, seja qual for, o porcionamento ele é muito importante, porque ele vai garantir que a pizza vendida hoje e a pizza vendida daqui a um mês, ela vai ter a mesma gramatura de mussarela, a mesma gramatura de massa. E na composição da sua precificação é muito importante, porque você está precificando para 300 gramas de massa. Se o seu pizzaiolo faz no olho e ele coloca 350 gramas de massa, essas 50 gramas a mais, elas são importantíssimas para você. Aí você... Entra no custo, mas não entra na receita. Assim, não acaba não... Exatamente, é um custo invisível. Essas 50 gramas. E não é só essas 50 gramas, é um somatório de tudo. 5 gramas de mussarela, ela faz diferença. E muito no final do mês. Ô Vinícius, diga pra gente como funciona essa questão do porcionamento. Porque assim, às vezes a gente ouve falar, né? Os nossos clientes dizem, mas poxa, não tem como a gente porcionar. Em que tempo a gente vai fazer? Não tem gente para fazer isso. Já começa o dia já um movimento. Já com que hora no dia eu vou ter tempo para fazer já com pedido na agulha. Como é que faz assim? Como é que vocês trabalham lá? Isso é muito da cultura organizacional, viu? Do dono do estabelecimento. Muitas vezes ele enxerga que não tem tempo porque a produção dele não está organizada. A produção dele está bagunçada, ele não fez uma otimização realmente de tempos e movimentos, que é até um autor de administração, que seria Taylor. A gente sempre tem a cultura de tentar fazer mais com menos, ou com a mesma equipe a gente conseguir produzir mais.
Aí isso vai muito de investimento em maquinário, porque, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Às vezes você fala, o forno de lastro, ele custa R$ 2.000, 3, não sei hoje em dia como tá, né, devido à inflação. O forno de esteira custa 17 mil. Só que com Você vai forno comprar 5. é uma conta bem diferente. Porém, com forno de lastro, você precisa ter um forneiro. Uma pessoa dedicada exclusivamente ao forno, para tirar e colocar a pizza. Essa pessoa ela vai ter um custo para você. Vai. E muitas vezes o empreendedor enxerga que se você compra um equipamento de R$ 20.000, parcelado em 24 vezes, ou você pega um financiamento num banco que seja interessante, divide até mais do que isso, a parcela fica menor do que um funcionário. E ainda tem outras coisas embutidas, porque com o equipamento errado, no caso de um forno, por exemplo, você vai queimar pizza com um maior número. Já o forno de esteira, não. Ela já sai pronta ali. Sempre no mesmo padrão. Mesmo É padrão. muito raro você queimar uma pizza com forno de esteira. Isso só para exemplificar um equipamento. Isso vai te proporcionar que você consiga aumentar a sua produção, seja em pizzaria, seja no que for, com o seu custo fixo mantido. Exatamente. Então, só falando sobre a questão do porcionamento, às vezes é isso. O empreendedor consegue organizar a sua produção e sobra tempo para porcionar. Entendi. No caso, vocês costumam porcionar todos os dias ou realmente não? Tem aquele dia fixo que é para a semana inteira, um exemplo? A gente faz a escala da produção, o planejamento semanal de produção. Aí a gente já sabe, essa semana a gente tem X produto para produzir, seja ralar, porcionar, ou seja, você transformá-lo, né? Que no caso de frango, por exemplo, que você vai cozinhar, vai desfiar, vai porcionar e congelar. Aí, com base no seu estoque, a gente faz o planejamento semanal. E consegue precificar melhor, né? Consequentemente. Com certeza. Não é apenas no olhômetro, né? Uma das coisas também que eu via lá na fornada que me impressionava era, assim, pelo menos que eu tenha percebido, é como se você se posicionou a não focar apenas no preço, no vender apenas por preço, digamos assim, focar em, eu quero vender mais barato para atender o máximo de pessoas possível. Sim. E acredito que isso deva ter ajudado muito no posicionamento de marca, né? Que você agora tem uma marca, digamos assim, que todo mundo sabe que tem a melhor qualidade, utiliza sempre os melhores produtos. Aí me explica um pouco como foi essa decisão do posicionamento, como foi que você conseguiu sair da guerra de preços, porque constantemente eu vejo clientes, por exemplo, lá na loja, chegando a comentar, mas rapaz, eu vendi a minha pizza a R$30, tive que colocar para 25 para ver se eu mantinha meu faturamento num mês que deu uma queda. Estou pensando em colocar 23 para ver se é bronca, sabe? Você vê, tipo, a gente sabe que simplesmente baixar o seu preço ali, muitas vezes nem precificação estão fazendo, é simplesmente baixando o preço para ver se vende das mais. Vezes é na canetada que eles baixam. E um risco imenso, o cara nem sabe se está dando lucro, se está dando prejuízo o comércio dele. Me explica um pouco como foi que você conseguiu sair dessa guerra de preços. Bruno, a questão do posicionamento já foi no começo do nosso negócio. Voltando à ideia de um sócio complementar, meu sócio Hudson, ele foi muito importante no posicionamento e a direção, né, que a gente ia seguir. Tanto que foi na primeira semana realmente ver a sacada dele. Falou, a gente não precisa vender mais, a gente precisa vender no preço correto. E fomos seguindo esse caminho. Agora, é um caminho também difícil de seguir. Porque você vai ter períodos de baixíssimas vendas. E você vê a concorrência e fala, a concorrência está vendendo. E eu não. E agora? Aí realmente é muita perseverança em você manter o seu posicionamento. Porque é muito difícil você conseguir aliar uma coisa boa e barata. Isso não existe. Ou só se você quiser manter no prejuízo ou tiver alguma coisa muito estranha. Exatamente. Agora você trabalhando correto, que você trabalhar correto, você ser honesto, isso é o bom.
Aí tudo tem seu preço. Então é bem esse caminho que a gente tem seguido na fornada. A gente considera muitas vezes que não existe assim um certo ou errado no que você escolhe, porque tem cliente que ele quer simplesmente consumir um alimento barato, rápido e barato, e dormir, seja o que for. Tem o cliente que ele quer uma ocasião especial, ele não vai pedir um produto barato para uma ocasião especial. E tem o cliente que ele quer os dois. A gente atende esse cliente que muitas vezes eles falam, olha, no meio da semana eu não peço fornada, porque eu peço qualquer outra coisa, uma pizza mais barata, uma pizza média, mas final de semana eu tô com a minha noiva, tô com meus pais, com alguém, e eu quero proporcionar um melhor momento. Bacana essa visão. Aí eles realmente vão e pedem o nosso produto. E isso também é uma responsabilidade muito grande nossa, que é um dos motivos de tirar o sono muitas vezes, porque você tem que sempre buscar a excelência, porque o cliente eu considero que ele não está pedindo uma pizza, ele está pedindo um produto que vai resolver o problema dele, que é vivenciar uma boa experiência com a família. Exato, criar aquela memória, né, afetiva e tudo mais. E ao mesmo tempo, você falando da importância, né, de se ter essa memória que está ligada à identidade de vocês, né, que realmente é ter esse produto de qualidade, indiscutivelmente, a gente sabe disso. Agradeço. Mas eu gostaria de ressaltar uma coisa. Da pandemia para cá, né, a gente viu não só o crescimento de muitas pizzarias, né, a concorrência realmente ampliou bastante, mas a gente vê a questão do delivery também se destacando, né, bastante. E aí, já remontando esse cenário, né, de criar uma experiência boa, como é que vocês lá, Vinícius, conseguem estabelecer, né, essa identidade de vocês, de uma pizza realmente boa? Daquele cliente que está em casa, né, porque a gente sabe que existem vários parâmetros que podem influenciar. É o tempo que o motoqueiro leva para deixar a pizza em casa, na casa do cliente. Às vezes a caixa ela dá uma sacudida e a pizza, de repente, não sei se vai colar, o recheio fica bagunçado. Mas como é que vocês conseguem? Eu sei que é difícil mensurar, sim, mas deixar aquele padrão fornado, assim, do cliente que está na casa para o cliente que está em casa. Só um complemento aí. Geralmente isso, a gente bem rapidinho. pede... Isso tem tudo a ver com memória, né? Com memória afetiva. Às vezes até com fidelização do cliente. De repente, poxa, eu nunca pedi nessa pizzaria. Aí eu vou pedir e sei lá, de repente é uma experiência que a gente, infelizmente, não queria que fosse. Aí disse, poxa, eu não vou lá, né? Eu lembro que geralmente a gente pede, né? Aí você tá em casa e tal, aí chega um motoqueiro, às vezes ele bate na porta, como a gente já ouviu falar outras vezes na vida, né? De golpes com um motoqueiro que vai bater na sua porta, quando você vê é um assalto, uma coisa. Aí de repente chega um cara todo mal vestido, só uma bermudinha assim, com camisa rasgada, com... Aí de repente, uma das coisas que mais me marcou, quando eu pedi uma pizza na fornada pela primeira vez, eu acho, chega um cara que parece um piloto profissional, digamos assim, o cara chega todo paramentado, né? Chega com... protetor de cotovelo, joelheira, chega com uma roupa padrão que você olha, você sabe de longe que é o motoqueiro que você tá esperando. Aí eu fico olhando assim, é um padrão que é nos mínimos detalhes você vê o que você quer passar da experiência para o cliente. Pronto, vamos lá, começando pelo padrão de produto. Eu e meu sócio, a gente considera que tudo isso está embutido no atendimento. Toda a experiência que o cliente vai ter com o seu produto, eu considero que seja atendimento. E a gente sempre persegue isso, né? Sempre persegue a qualidade. Então, se o cliente quer ter uma pizza rápida, se eu quero fornecer uma pizza rápida ao meu cliente, eu tenho que ter uma retaguarda, que é justamente uma produção organizada. Lá a gente tem o nosso modelo de produção em linha, que ele realmente funciona muito bem. E a gente sempre tenta, a cada mês, refinar esse tempo de preparação e entrega do produto.
Sobre vários aspectos. A pizza chegar quente na casa do cliente. O pizzaiolo preparou a pizza, assou. Enquanto não tem entregador, a pizza não pode ficar em qualquer local. Ela tem que estar numa estufa, realmente uma superfície quente, para manter a temperatura. Faz da dela. diferença isso, né? E são muitos detalhes. Por exemplo, lá na fornada, o nosso entregador, ele sempre sai com no máximo 3 pizzas, se forem de rotas muito próximas. Se for uma rota um pouquinho mais distante, em bairros vizinhos, são 2 pizzas. 2 pedidos, né? Um pedido pode ter 2, 3, 4 pizzas. Que é justamente para a gente prezar pela temperatura, pela experiência. E até pelo tempo cliente. também, né? Porque a fome, Sim. olha, você conversar com a fome de uma pessoa é difícil, né? A pessoa fica logo mal-humorada, cadê minha pizza? E são muitas variáveis que o cliente, ele não tem a obrigação de saber, não é? Ele só tem que realmente receber uma boa pizza. Mas às vezes o entregador chega e é um edifício com vários blocos, até o cliente descer e pegar o produto, isso já são 12, 15, 20, às vezes até mais. Às vezes chega, o cliente está tomando banho. São muitas histórias. São muitas coisas. No período da madrugada, às vezes o cliente pede e dorme. É incrível, né? Como é que pode um negócio desse? Não, pode tudo, né? De madrugada também, mas assim... É impressionante. Aí se você tá com uma rota muito extensa, o cliente vai receber essa pizza com o quê? Com 40, 50 minutos depois que saiu, já não vai estar um produto legal. E é toda uma preparação muito longa. Se o motoqueiro passou por alguma lombada, algum problema, teve que dar alguma freada brusca, a gente orienta a quando o cliente pegar a pizza, o cliente pedir para o cliente abrir a caixa e ver se está tudo ok com o pedido. Isso já é um ponto também bem relevante, né? Às vezes Sim. abre assim depois, o motoqueiro já foi embora. Exato. Isso aí, e ele conferindo já meio que blinda os dois lados. Tanto do cliente estar recebendo um bom produto, quanto livre a gente de repente alguém pedir o nosso produto com más intenções. Isso. Ele pode comer metade da pizza, na chacoalhada na caixa e falar que foi culpa do nosso entregador. Exatamente. Eu não tinha ainda pensado por esse lado. E existe. Né? Nesses 7 anos foram muitas coisas muitas histórias que aconteceram. Isso realmente são diversos aspectos. A questão dele estar todo paramentado, que o Bruno falou, no nosso entregador ele está com a cotoveleira, isso vai da cultura da nossa empresa. A gente, para os nossos entregadores CLTs, eu forneço luva, forneço toda a armadura, cotoveleira, bota e até para a segurança dele. Isso, valorização do Sim, se você passa por ser funcionário, que você está preocupado com ele, você paga o salário correto, isso vai refletir no atendimento que ele vai ter com o nosso cliente. Exatamente. É verdade. Aí tem a questão dos terceirizados, que são entregadores freelances. É um pouco difícil você conseguir fazer que ele cumpra todas as exigências, mas uma das que a gente pega muito no pé deles é a questão de usar sapato, né? Calçado fechado, calça e uma camisa realmente discreta. Porque às vezes é incômodo. Você tá, não sei, com a sua namorada, ou seja uma pessoa especial que for, às vezes chega uma pessoa, a gente chama aqui no Nordeste mulambento. Lá, vai alguém de camisa regata, vai de qualquer jeito. E assim, as aparências, a gente tem aquela história, né, Vinícius? Dizer, as aparências enganam. Enganam, eu concordo, muitas vezes, né? Mas assim, poxa, cria uma identidade, Sim. né? Você chega num local, numa pizzaria, por exemplo, às vezes você olha assim para o ambiente e percebe, poxa, que ambiente harmonioso, né? Ambiente limpo, Sim. Um ambiente organizado. E aquilo ali já marca, né? Cria uma memória. A memória afetiva não é só com o gosto, o sabor das coisas, né? Mas com o cheiro também e, obviamente, com aquilo que a gente enxerga. Sim, Então. que cai muito naquela máxima de que a primeira impressão é a que fica. E isso é verdade, sim, muitas vezes. Muitas vezes. Uma das coisas que eu, assim, sempre busquei entender como é que consegue conciliar todas as formas de vendas. Porque, assim, hoje em dia, além do telefone no sentido de ligações, ainda tem WhatsApp, iFood, Uber Eats, tem geralmente aplicativo próprio. Aí muitos outros aplicativos, né? Pede aí, anota aí, Rap.
como gerenciar, na verdade, todas essas formas de pagamento. Sim, e várias outras. Cliente que chega no local, ligação, estabelecimento vizinho que fala, ó, fulano quer uma pizza, faz aí. Bruno, assim, o fundamental para você otimizar o seu tempo, né? O tempo de atendimento, que isso é muito importante. Às vezes um cliente não aguenta esperar 3 minutos. Ele quer a resposta, senão ele vai pedir em outro local. Isso acontece. É o sistema realmente que a gente utiliza. A gente faz a integração de todos esses canais de vendas em um único sistema. Hoje o nosso maior canal de vendas, na verdade, eles são automáticos, que é o site. A gente tenta direcionar bastante clientes para o site. Quando o cliente manda uma mensagem no WhatsApp, já aparece um link, né, para o site. Isso tudo vai ser uma otimização. Tanto que, também mais uma vez, a gente conseguiu com tecnologia, né, com equipamentos, reduzir o número de atendentes. Um atendente ele consegue fazer 150 a 200 pedidos em um dia. Praticamente impossível se fosse via WhatsApp, via ligação, Totalmente. você não dá conta daquilo ali. Totalmente. Mas alguns clientes, eles querem ser atendidos por telefone. Isso é algo que sempre vai existir. Tem cliente que ele quer ser atendido pelo WhatsApp. Aí a gente tenta da melhor maneira atendê-los. Aí existem algumas ferramentas. Às vezes a gente não pode atender na hora porque ele está numa ligação. Aí ele já manda mensagem no WhatsApp Web. Ó, daqui a X minutos você será atendido. Aí com todo esse jogo de cintura a gente tem conseguido Gerenciar, exercer isso. Mas uma das dúvidas específicas aí é, no caso, por exemplo, o teu sistema ele pega automaticamente do site, dos aplicativos, tipo do iFood, ou Isso. você manualmente tem que colocar o pedido lá? Não, é automático. Automático, né? É automático. Dentro do iFood, ele disponibiliza uma ferramenta que você instala via código mesmo no seu sistema e ele já reconhece o gestor de pedidos dentro do sistema. Então, no final do dia, um único sistema que você é o que você utiliza lá, Isso, ele um já único consegue sistema, dar todo o seu faturamento, um único caixa. tudo, né? Um único caixa. Tudo. Exatamente. Porque quem não trabalha com esse sistema, ele tem que ou digitar, né, os pedidos do iFood ou dos outros canais de venda, que vai gerar um retrabalho, ou muitas vezes trabalhar com 2 caixas, o que não é viável, né? Muito mais complicado, de fato. E aumenta a possibilidade de erros também. Entendi. É uma das minhas dúvidas também, né? Aí já é mais voltado pro lado de gestão. Eu sempre penso da seguinte maneira, né? Sempre comento também com a minha esposa. As 3 coisas, na minha visão, mais difíceis em um negócio para o empreendedor são a gestão do fluxo de caixa. De fato, você fazer com que seu fluxo de caixa fique positivo. A gestão do tempo, porque além de todo esse universo do empreendedorismo, você também tem que lidar com família, com fazer um exercício físico, ter tempo para viver, digamos assim, né? Que às vezes a pessoa até esquece. E a gestão de pessoas. Particularmente, uma das que eu mais tive dificuldade assim foi a gestão de pessoas. Porque a gestão do fluxo de caixa, se você tiver uma noção bacana de matemática, conseguir comprar direitinho, você consegue gerenciar. Já a gestão de pessoas, as pessoas são mutáveis, né? Você tem o seu melhor colaborador hoje, daqui a um ano, você fazendo tudo certo, do jeito que você está trabalhando, possa ser que ele se torne o pior e você nem sabe como foi que isso aconteceu. Eu já passei muito por isso. Então, assim, Vinícius, tipo, como é que você consegue selecionar, né, as pessoas que trabalham com você? Eu queria que você dissesse aí pelo menos 2 critérios, assim, que você diz, poxa, eu olho isso no meu colaborador, e como é que você consegue ter um acompanhamento a longo prazo, se vocês trabalham com algum treinamento diferente, como é que funciona essa parte? Pronto, os canais que a gente usa para recrutar, né, hoje é mais uma agência que ela faz uma pré-seleção de X número de pessoas e leva para a gente conforme a vaga que esteja aberta no momento. Também sempre existe indicação, pessoas que nos procuram, deixam currículo. Eu sempre tento selecionar e dar oportunidade, né,
de todas essas pessoas participarem quando abrimos vagas na pizzaria. A questão da seleção em si, ela varia conforme a vaga. Por exemplo, se é uma pessoa que eu sei que em determinado momento eu posso aproveitá-lo para o atendimento, aí eu vou buscar conhecimento minimamente técnico nessa pessoa. Eu vou observar o grau de escolaridade deles, não só pelo currículo, mas eu aplico uma prova, de fato, uma prova de conhecimentos gerais. Eu chamo de Enem fornado, na verdade, que muitos não gostam de fazer. Mas tem 90 questões, que eu acho que ainda hoje em dia é 90 questões e uma redação, né? Meu Deus. Olha, tem redação e tem bastante questão, viu? Eita. É claro que, assim, depende muito da vaga, mas eu vou adaptando essa avaliação para a função que a pessoa vai exercer. Como eu tenho uma cultura realmente de ser muito higiênico lá dentro, aí eu coloco muitas questões relacionadas a isso. Bacana. Coisas, assim, óbvias. Práticas também, né, Vinícius? Sim. Que vão ser aplicáveis ali. Não, exato. É totalmente direcionado ao meu negócio. Se eu vou fazer uma questão de matemática, que eu também exijo isso, a problemática da questão, ela vai estar relacionada com o porcionamento de mussarela. Show de bola. Coloque, se o pizzaiolo X, ele porciona tantas gramas de mussarela a X tempo, por mais estranho que possa parecer, isso existe um sentido. É o seu dia a dia, viu? É o dia a dia, e você vai montar uma equipe de qualidade com isso. E para você montar uma boa equipe, leva tempo. Porque eu creio que seja quase impossível você abrir um negócio e logo de cara você contratar 10, 15 pessoas e todas elas permanecerem com você para toda a duração da empresa. São ciclos, né? A gente precisa entender que tudo que inicia uma hora vai ter que encerrar e faz parte da vida. Exatamente, isso. É muito o que eu falo para eles. Eu falo, a fornada, ela tá sendo boa para você, excelente, vamos continuar a parceria, mas a partir do momento que você receber uma proposta melhor, eu vou ficar muito feliz por você, me avise, não tem problema, só não quero insatisfação. E eu estimulo eles a isso. Todos os meus funcionários têm renda extra. É impressionante. Eu tenho uma funcionária que ela é cabeleireira por fora. Eu tenho um que trabalha numa lavanderia por fora. Eu tenho funcionários que trabalham de moto Uber de dia. Lembra muito você lá atrás, né, Vinícius? Sim. Na época da cozinha. Com várias profissões. Eu estimulo eles realmente. Até eu já tive funcionário que em paralelo montou uma hamburgueria para ele. E eu sempre falava, quando é que você vai pedir demissão? Olha porque que bacana, porque assim, infelizmente hoje a gente vê muita gente que tem medo do funcionário abrir o mesmo comércio que ele tem. A gente se depara muito com isso. De fato. Aí já aconteceu muitas vezes, mas depende muito do objetivo em que você tá abrindo esse seu negócio. E às vezes ele é até determinante do seu sucesso ou não. Eu já tive muitos casos de funcionários que saíram e falaram abertamente, eu vou montar uma pizzaria e vou falir o seu negócio. Falaram isso pra mim. Aí montaram nome similar, quem olhava assim, falava, é a mesma coisa. Foi no mesmo fornecedor nosso. Até sabores, assim, o nome, eles colocavam igual. Mas não é só isso. Não é só você ter saber fazer uma pizza. Porque a receita, assim, a gente encontra na internet muita coisa. Sim, né? Mas a prática, a gestão, a orientação muitas vezes, né? O fato de você persistir sabendo que aquele desafio ali, ele vai passar, né? A cultura organizacional que você cria na empresa. Às vezes eu converso com o Bruno e digo, Bruno, muita gente poderia ter, né, aberta um comércio como a gente conseguiu, mas às vezes, Vinícius, como a gente persevera, né? Como a gente organiza. Poxa, uma tabela de Excel, meu Deus, como isso faz a diferença, né? E muitas pessoas não percebem a importância disso. E também um grande diferencial que muitas vezes a gente não enxerga, né? Que eles não enxergam, na verdade, é que ele pode copiar assim 100% do seu negócio. Mas ele não vai copiar a sua mentalidade empreendedora e a sua capacidade de adaptação a novas mudanças do mercado. Exato. Se ele copiou o seu modelo existente que dava certo na época, mas esse modelo aí não vai dar certo. Ele evolui, né? Exatamente.
Isso. Tudo tem que Então, evoluir. assim, é quem nós somos também. Então, assim, eu vou investir no meu colaborador, por quê? Porque faz parte da minha cultura, né, da cultura da minha empresa. Eu quero tanto que o meu negócio cresça, né, e que todos que estão ali envolvidos também cresçam. Então, assim, não tem espaço para egoísmo. Eu acredito que isso é o que fica mais marcante, assim, nessa parte de gestão, né, de pessoas. A gente sabe que existem ciclos que iniciam e que finalizam, mas o que acontece entre o start ali e o fim, né, é o que vai de repente fazer uma pessoa ali melhor, né? E eu acho que para a gente encerrar, né, Vinícius, eu gostaria de lhe perguntar, assim, o que você hoje, com a experiência que você tem, o que você diria para aquele Vinícius, né, lá de 2017, que não sabia o que enfrentar nos primeiros meses ou até anos, né, mas uma mensagem que você diria para ele, que serve também para as novas mentes aí empreendedoras que estão nos assistindo, né, acredito, e que de repente possa fazer a diferença. É uma pena que o tempo é curto, né? Porque essa conversa ela realmente poderia se estender por longas horas, né? Para o Vinícius em específico, eu falaria para ele realmente não ter se preocupado tanto, não ter perdido tantas noites de sono, porque se a pessoa persevera realmente tem foco, né, no seu objetivo, você vai conseguir chegar lá. Talvez não seja com esse negócio, mas seja com outro, porque é muito dinâmico essa vida de empreendedor. E também cai justamente para quem vai montar o seu negócio. Estude bastante antes o ramo que você vai atuar e o objetivo com que você está empreendendo. Um objetivo honesto. Propósito, Realmente, né? isso, um propósito. Você está empreendendo, por exemplo, para melhorar a qualidade de vida sua, isso é algo muito positivo. Você está empreendendo para, às vezes, gerar empregos, modificar a economia do local. Também tem pessoas que querem isso. Mas jamais montar um negócio com inveja de alguém. Isso. Inveja e admiração são coisas distintas. Uma coisa é você falar, eu admiro muito o modelo de negócio do Bruno e gostaria de ter um negócio tão bom quanto. Outra coisa é, eu vou montar um negócio porque eu quero destruir o modelo de negócio do Bruno, ou o modelo de negócio da Fornada. Essa mentalidade ela vai fazer toda a diferença no seu sucesso ou não. Ao longo do caminho, a gente vai sempre obtendo experiências e aprendendo, digamos assim, quando é a hora, quando é o momento de ter uma conversa difícil, de que não dá mais para segurar um colaborador que não quer mais, não colabora mais, assim. Aí, basicamente, uma conversa difícil é igual você estar segurando uma granada, né? Que se você não tiver a conversa, ela vai terminar explodindo na sua mão ali, vai ser Sim. muito pior depois. Aí, você lembra de alguma conversa difícil, de alguma demissão que foi muito difícil ao longo da sua trajetória, ou que você não teve e terminou gerando um problema maior? Isso é uma das coisas que eu vim aprendendo na parte de gestão de pessoas, que faz toda a diferença. Várias. Já teve vários momentos difíceis. Um dos ensinamentos, né, que eu tiro pra mim é que eu não posso prolongar muito com alguém que claramente esteja dando errado. Eu tenho que pensar como empresa. Então, se essa pessoa hoje para a Fornada, infelizmente, ela não está dando mais certo, hoje eu não prolongo mais. E o problema que eu posso elencar foi justamente esse. Eu já mantive pessoas no meu quadro, seja nessa empresa ou em outras que a gente já teve. E acabava que, por amizade, mesmo ele fazendo um serviço ou ela, né, que não era legal, a gente teve que manter. E na hora da demissão foi bastante difícil, justamente por eu não entender, né, desse fato. Mas hoje em dia eu já tiro de letra isso. De fato, se não é mais a hora, né, da pessoa estar lá, é uma conversa franca, né, ela sempre tem sido a melhor. O que eu percebo é assim, é quase como se fosse como é que eu posso dizer? É um tabu, na verdade. O empresário, pelo menos
quando tá começando, né? Ele começa a criar uma espécie de laço de amizade, você quer ser amado e você começa a ver as pessoas como, digamos, praticamente pessoas da sua família. Ali você começa observando, não, mas fulano tem filhos, fulano tem um... Aí começa, não, mas o que será se eu demitir fulano e como é que ele vai viver? E se ele ficar lá, passar fome, eu tenho uma responsabilidade com a... É verdade, mas assim, eu acredito que o empresário ele tem que pensar primeiramente na empresa dele. Porque muitas das vezes a falta de tomada de uma decisão, você não fazer nada, já está causando um grande dano à sua empresa, né? O simples fato de você, não, eu não vou ter essa conversa, eu não vou demitir fulano para evitar um transtorno, termina você causando mais na frente um transtorno ainda maior, a pessoa termina fazendo ali um ambiente se tornar um ambiente muito ruim no seu negócio, na sua empresa, termina outras pessoas tendo insatisfação por conta daquela pessoa, a equipe se contamina todinha. Aí, às vezes tudo que falta, eu percebo que é uma conversa franca, sabe? E uma conversa que seja particular. Porque às vezes as pessoas, elas falam, né? Principalmente quem está no papel de liderança, você viu que o seu colaborador, ele teve ali errou, infelizmente, num ponto que não deveria ter feito. Aí você vai perder, né, a linha e vai chamar a atenção dele na frente. Então, veja, a conversa que você deveria ter no privado, você expõe para todo mundo. Né? Isso é um ponto, assim, que eu acredito que muitas empresas, elas infelizmente lidam, principalmente quem está ali na parte de liderança, né? Eu sei que é difícil. Pizzaria, assim, é lidar com a fome da pessoa. Lidar com vários pedidos, principalmente final de semana ou datas festivas, né? A correria é realmente... A pressão é muito maior. A pressão maior, é grande, mas a gente tem que saber conversar sempre em particular, saber como pode ser resolvido, se dá para ser resolvido, né? E continuar. Pedir perdão às vezes também é necessário. Acredito que seja isso. Primeiramente, agradeço, Vinícius. Obrigado, pela presença aqui no CFcast. Foi muito bom. O podcast da Caruaru Frios. E passar suas redes sociais, né? Para o pessoal começar a seguir vocês também. O nosso principal canal é o Instagram, de fato. É pizzaria.fornada. Muito fácil localizar. Aí lá tem o nosso link do iFood, link pro WhatsApp. E o teu pessoal? O meu pessoal é Vinícius Medeiros 89. Bacana. Ok? Então é isso, né, gente? Agradecemos a participação de Vinícius mais uma vez e, obviamente, para quem nos assistiu, né, que fique aí aguardando os próximos episódios. Siga-nos a gente no Instagram também, né? É isso aí, @CaruaruFrios. O meu é Bruno Felipe Alcântara. E o meu é Verônica Liliane Marques. E o podcast vai estar disponível, né, no Facebook, no Instagram, no Spotify, no TikTok, todas as redes aí. E nos perdoe aí qualquer imprevisto, não é isso? Porque é o primeiro, né? E o primeiro tem que ter alguma coisinha ou várias coisinhas. Se você gostou, curte, compartilha. Não esquece de comentar com seus amigos aí. Aí seguir o canal, não é isso? Valeu. Tchauzinho. Obrigado.